Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento de oração, nós nos colocamos diante da Tua santa presença para consagrar este novo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, pelo fôlego de vida, pela oportunidade de recomeçar, por mais um dia onde podemos experimentar a Tua graça, o Teu amor e a Tua fidelidade. Neste início de jornada, clamamos para que o Senhor abençoe cada passo que daremos, que as decisões tomadas neste dia estejam alinhadas com a Tua vontade, que o Senhor nos conduza em sabedoria, discernimento e paz, que nenhuma armadilha do inimigo prevaleça contra nós e que a Tua mão poderosa nos acompanhe em todos os caminhos. A Tua palavra nos lembra, em Salmos capítulo 118 e versículo 24, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Sim, Senhor, este é um dia especial, separado por Ti, e nós queremos vivê-lo com gratidão, com fé e com alegria no coração. Não importam os ventos contrários, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, entregamos nas Tuas mãos os nossos planos, os nossos compromissos e as nossas responsabilidades. Que cada tarefa seja feita com excelência e que possamos enxergar a Tua mão abrindo porta, se derramando favor sobre as nossas vidas. Declaramos que este dia é abençoado. A nossa casa é abençoada. O nosso trabalho é abençoado. A nossa família é abençoada. E a nossa fé está firme no Senhor, porque sabemos que aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Como está escrito em Provérbios capítulo 13, versículo 6, reconhece em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Pai, nós te reconhecemos como Senhor absoluto deste dia. Conduz-nos pelos caminhos da justiça, guarda-nos de todo o mal e livra-nos de toda distração que tenta nos afastar do teu propósito. Que a tua luz brilhe sobre nós, iluminando nossas decisões, aquecendo nossos corações, afastando toda a escuridão. Que cada encontro, cada conversa, cada situação vivida hoje sirva para nos aproximar ainda mais de Ti. E mesmo que enfrentemos dificuldades, que não falte fé. Mesmo que surjam obstáculos, que não falte esperança. E mesmo que venham as lutas, que permaneçamos firmes, confiantes que o Senhor peleja por nós. Este dia é Teu, Senhor. Consagramos a Ti cada segundo, cada minuto, cada hora. Que sejamos instrumentos da Tua paz, reflexo do Teu amor e canal da Tua presença por onde passarmos. E que ao final deste dia, possamos olhar para trás e reconhecer que o Senhor esteve conosco o tempo todo, cuidando, protegendo, guiando e sustentando. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos por este novo dia. Amém. Quem crê que este será um dia abençoado por Deus, escreva nos comentários. Eu recebo esta bênção em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento continuamos em oração, com o coração cheio de fé e expectativa, crendo que o Senhor é o Deus da provisão, o Deus que supre todas as nossas necessidades conforme as suas riquezas em glória. Clamamos agora por prosperidade, mas não apenas por bens materiais. Senhor, pedimos prosperidade que vem do alto, aquela que enriquece sem acrescentar dores. Que o Senhor prospere o nosso espírito, a nossa alma, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, sim, também as nossas finanças. Porque sabemos que a Tua bênção é completa, e quando o Senhor abençoa, nada falta. A Tua palavra nos ensina em Deuteronômio capítulo 28 e versículo 12. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no tempo certo e para abençoar toda a obra das suas mãos. É isso que pedimos hoje, Pai, que a obra das nossas mãos seja abençoada, que tudo que fizermos tenha excelência, frutos e resultados, que onde colocarmos os pés, o Senhor nos dê a posse. Pai, onde houver escassez, que venha abundância. Onde houver dívidas, que venha a libertação financeira. Onde houver portas fechadas, que sejam abertas pelo Teu poder. Onde houver medo de avançar, que seja substituído por coragem e visão clara. Queremos ver, Senhor, os recursos sendo multiplicados, os sonhos saindo do papel, os negócios prosperando e as famílias sendo erguidas com dignidade. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, como está escrito em Salmos capítulo 23, versículo 1. Por isso, não aceitamos viver uma vida de miséria, de falta, de humilhação, porque a nossa fonte não é o mundo. A nossa fonte é o Senhor, e do Teu trono flui provisão sem limites, graças sem medidas e bênçãos que excedem que podemos pedir ou pensar.
Capacita-nos, Senhor, a administrar bem o que já temos. Ensina-nos a sermos fiéis no pouco, para que sejamos colocados sobre o muito. Dá-nos sabedoria para fazer escolhas financeiras corretas, discernimento para identificar oportunidades e entendimento para semear no lugar certo. Abençoa, Senhor, os empresários, os autônomos, os trabalhadores, os desempregados, os que sonham com uma nova fonte de renda, os que estão estudando para crescer e os que estão esperando uma porta se abrir. Que cada um veja, com os próprios olhos, a prosperidade do Senhor se manifestando em sua vida. Próspera os celeiros, mas também o coração, porque de nada adianta ter riquezas se não houver paz. Que cada bênção venha acompanhada da tua presença, do teu propósito e da certeza de que é o Senhor quem está agindo. Assim oramos, confiando que grandes coisas o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, neste momento seguimos em oração, nos colocando na tua presença com humildade e fé. Sabemos que tu és o Deus que cura, que sara todas as enfermidades, que restaura o que está quebrado, que levanta o abatido e dá vida onde o diagnóstico declarou o fim. Tu és o Deus da vida, o Deus do impossível. Senhor, clamamos pela cura neste dia. Cura física, cura emocional, cura espiritual. Há corações feridos, há corpos debilitados, há mentes sobrecarregadas, e só o teu toque é capaz de trazer alívio completo. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a tua palavra nos garante que o Senhor não mudou. Assim como curaste os cegos, os paralíticos, os leprosos e até mesmo os mortos, também podes curar hoje todos os que te buscam com fé. A tua palavra declara em Isaías capítulo 53, versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, cremos nessa verdade. A cruz de Cristo é o nosso lugar de cura. Já fomos sarados ali, já fomos libertos da dor e da condenação. Por isso oramos com fé por todos que estão enfermos. Estende a tua mão poderosa sobre cada pessoa acamada, sobre aqueles que lutam contra dores crônicas, contra câncer, problemas cardíacos, respiratórios, digestivos, imunológicos. Que todo diagnóstico seja visitado agora pelo teu poder, e que haja milagre, restauração, testemunho e renovo. Também oramos por aqueles que estão emocionalmente doentes. Pessoas que enfrentam a depressão, a ansiedade, o pânico, o medo, a angústia constante. Que o teu Espírito Santo traga consolo, traga paz, traga novo ânimo, traga leveza para as almas cansadas. Cura os corações feridos, as almas traumatizadas, os que perderam a esperança. Toca na raiz da dor e arranca todo o mal, em nome de Jesus. E, Senhor, se houver enfermidade espiritual, se houver distanciamento, frieza, pecado oculto, que o Senhor também venha curar. Restaura o altar da fé. Reacende o fogo do primeiro amor. Purifica o espírito, limpa a alma, transforma completamente o interior daquele que se sente afastado de ti. Assim como o Senhor disse ao leproso em Mateus capítulo 8 e versículo 3. Quero. Fica limpo, diz hoje também a cada um que clama por cura. Quero. Fica limpo. Cremos, Senhor, que ainda hoje, ao longo deste dia, testemunhos de cura surgirão, porque o Senhor é fiel. Não confiamos em métodos humanos, mas no teu poder sobrenatural. Sabemos que o Senhor pode usar médicos, tratamentos, terapias, mas também sabemos que a última palavra vem de ti. E é por isso que oramos e descansamos, porque a cura vem de ti. Declaramos saúde, força, vigor e paz. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, seguimos em oração na tua presença, declarando que tu és o Deus que liberta, o Deus que quebra cadeias, que desfaz os laços do inimigo, que rompe correntes espirituais e abre as portas da prisão. Tu és o Deus forte, o leão da tribo de Judá, que luta por nós, que não nos deixa sozinhos no campo de batalha, mas guerreia ao nosso favor com poder e autoridade. Senhor, neste momento clamamos por libertação. Libertação de tudo aquilo que aprisiona a mente, o coração, o corpo e a alma. Quebra agora todo o cativeiro espiritual, todo vício, toda opressão, todo peso invisível, toda influência maligna. Que toda obra das trevas seja desfeita pela luz da tua presença. Onde o teu Espírito está, aí é a liberdade.
A tua palavra nos lembra, em João capítulo 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós cremos nisso, Senhor. A verdadeira liberdade vem de Jesus. Não vem da força do homem, não vem da tentativa humana, mas vem do poder do sangue derramado na cruz, que nos comprou e nos resgatou do império das trevas. Oramos agora por aqueles que estão presos em vícios, álcool, drogas, pornografia, mentira, jogatina, impulsos descontrolados. Senhor, liberta essas vidas. Que haja libertação completa, que cadeias caiam ao chão, que desejos impuros sejam quebrados, que a vontade de pecar perca sua força e que a sede de justiça cresça no coração de cada um. Oramos também por libertação de sentimentos que aprisionam, raiva, mágoa, ódio, inveja, orgulho, ciúmes, pensamentos negativos, complexos de inferioridade. Que todo o espírito de acusação, condenação ou culpa seja desfeito agora. Que o teu Espírito Santo traga cura interior e leveza à alma. Repreendemos toda ação demoníaca, toda presença de espíritos imundos, toda maldição hereditária, toda palavra de maldição lançada sobre estas vidas, toda amarração espiritual, todo peso maligno. Que seja quebrado agora pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Que o inimigo bata em retirada e que a glória de Deus venha preencher esse espaço. Assim como Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão, e as cadeias se romperam, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 26, cremos que quando oramos com fé, também as nossas prisões espirituais se abrem. Senhor, visita agora cada casa, cada ambiente, cada coração, e onde houver trevas, que haja luz. Onde houver prisão, que haja libertação. Declaramos liberdade sobre mentes oprimidas, sobre corações machucados, sobre vidas que estavam presas em ciclos destrutivos. Em nome de Jesus, declaramos, sejam livres, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta continuação de oração, elevamos a Ti um clamor por proteção. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo fiel. Em Ti encontramos segurança, abrigo e paz, mesmo em meio às tempestades da vida. Quando tudo ao nosso redor parece incerto, a Tua presença nos garante que estamos guardados sob as Tuas mãos poderosas. Hoje, Senhor, colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos caminhos. Pedimos que o Teu manto de proteção nos cubra por inteiro. Que nenhum mal nos alcance, que nenhuma seta do inimigo prospere, que toda a armadilha do adversário seja desfeita antes mesmo de se concretizar. A Tua palavra nos assegura em Salmos capítulo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Cremos, ó Deus, que os Teus anjos estão ao nosso redor, guardando a nossa entrada e a nossa saída, nos conduzindo pelos Teus caminhos. Que o Senhor nos livre de acidentes, de doenças, de ataques espirituais, de pessoas mal intencionadas, de ciladas do maligno. Que nenhuma praga chegue à nossa tenda. Que os muros da Tua presença estejam ao nosso redor como fogo consumidor. Clamamos pela proteção do alto sobre os nossos filhos, nossos pais, nosso cônjuge, amigos, irmãos na fé, líderes espirituais. Que o Senhor esteja à frente de cada passo, blindando-nos contra todo tipo de mal físico, emocional e espiritual. Que onde colocarmos a planta dos nossos pés, ali esteja a Tua bênção e o Teu cuidado. Oramos, Senhor, por proteção mental e emocional. Quantas pessoas vivem rodeadas, mas se sentem vulneráveis sozinhas, desprotegidas por dentro. Guarda, ó Deus, o nosso coração, como está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Livra-nos da ansiedade, do medo exagerado, do pânico, da depressão e da tristeza sem explicação. Reveste-nos, Senhor, com a Tua armadura espiritual, como ensina Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Revesti-o de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Coloca sobre nós o capacete da salvação, o escudo da fé,
o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a espada do Espírito e os calçados da preparação do Evangelho da paz. Declaramos, em nome de Jesus, que nenhum mal prevalecerá. Declaramos que estamos guardados, escondidos no teu esconderijo. Somos protegidos de dia e de noite, em casa e no caminho, no trabalho e no descanso. Porque o nosso Deus não dorme, ele vela por nós com amor eterno. Te agradecemos, Pai, pela tua proteção contínua, pela guarda que muitas vezes nem percebemos, mas que impede o inimigo de tocar em nós. Que jamais deixemos de confiar que o Senhor está conosco como poderoso guerreiro. Amém. Se você crê que Deus é o seu protetor fiel, escreva nos comentários: o Senhor me guarda com mão forte, e compartilhe essa oração com alguém que precisa de proteção divina hoje. Pai amado, Deus de toda bondade, neste momento de oração, nos colocamos diante da tua presença para expressar a nossa gratidão. Quantas vezes corremos ao Senhor em busca de socorro, de livramento, de resposta. Mas agora, com o coração quebrantado, queremos apenas te agradecer. Sim, Senhor, te agradecer por quem tu és, por tudo que tens feito e por tudo que ainda farás. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos, pelo novo dia que amanheceu, pela tua fidelidade que se renova a cada manhã. Obrigado pela saúde, pelo alimento sobre a mesa, pela paz no coração, pelo dom da vida e por mais uma oportunidade de andar nos teus caminhos. Quantas vezes esquecemos de te agradecer pelas pequenas coisas que, na verdade, são grandes bênçãos. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é viva, poderosa e nos sustenta dia após dia. Como diz o salmista no Salmos capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Obrigado, Deus, porque mesmo nos dias de escuridão, a tua luz sempre brilhou sobre nós. Te agradecemos pelos livramentos que não vimos, pelas guerras que o Senhor lutou por nós em silêncio, pelas orações respondidas e até pelas respostas que foram não, porque sabemos que os teus planos são melhores do que os nossos. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que colocaste em nosso caminho, pela família que nos apoia, pelos amigos que nos fortalecem, pelos irmãos na fé que nos edificam. Obrigado por usar pessoas como instrumentos do teu amor. Obrigado por não desistir de nós mesmos quando falhamos, por sempre nos dar novas chances de recomeçar, por nos amar com amor eterno, como está escrito em Jeremias capítulo 31 e versículo 3. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo que nos consola, nos guia, nos convence da verdade e nos ensina a caminhar em retidão. Te agradecemos porque mesmo quando nos sentimos fracos, o Senhor nos fortalece. Mesmo quando estamos cansados, o Senhor nos renova. Mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor nos mostra um novo começo. Que nunca nos falte um coração grato. Que mesmo em meio às lutas, possamos encontrar motivos para te louvar. Que aprendamos a agradecer antes mesmo de receber, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 18, em tudo dai graças, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Obrigado, Senhor, por nos ouvir, por nos amar e por permanecer conosco todos os dias. Recebe a nossa gratidão mais sincera. Te louvamos, não apenas com palavras, mas com a nossa vida. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento de oração, nos colocamos diante de ti clamando por uma renovação espiritual. Reconhecemos que muitas vezes o desânimo tenta nos parar, que a rotina da vida tenta apagar o fogo da fé, e que as lutas constantes querem nos afastar da tua presença. Mas hoje, Senhor, clamamos, renova-nos. Sopra sobre nós teu Espírito Santo e faz tudo novo. Vem, Senhor, restaurar o nosso ânimo. Restaura nossa fé, a nossa paixão pela tua palavra, o nosso prazer em estar contigo em oração. Que possamos voltar ao primeiro amor, aquela intimidade verdadeira, a sede profunda de ouvir tua voz. Como está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão,
caminharão e não se fatigarão. Aviva o nosso coração, Pai. Que toda frieza espiritual seja quebrada, que todo sentimento de distanciamento caia por terra agora, em nome de Jesus. Que sejamos renovados por dentro, lavados pela Tua graça, alimentados pela Tua palavra e fortalecidos pelo Teu Espírito. Não queremos viver de aparência, mas sim de comunhão real e profunda contigo. Senhor, remove de nós tudo e tem-nos afastado da Tua presença. Que possamos lançar fora todo pecado, toda culpa, todo medo e viver debaixo da Tua direção. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto, como clamou Davi no Salmos capítulo 51 e versículo 10. Queremos ser cheios da Tua presença. Queremos ter a mente renovada pela Tua verdade, o coração cheio da Tua paz e os olhos fixos no Autor e Consumador da fé, Jesus Cristo. Tira o peso da alma. Senhor, tira o cansaço espiritual, tira a dúvida, tira a inquietação. Dá-nos uma nova unção, uma nova visão, um novo vigor. Nos ensina a Te buscar de todo o coração. Nos leva a mergulhar nas águas profundas da Tua presença, onde o fôlego do mundo não alcança, onde só há espaço para a Tua voz. Que a nossa alma tenha sede de Ti, como diz o salmista no Salmos capítulo 42, versículo 1. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. Pai, renova os sonhos que adormeceram. Restaura os planos que foram deixados de lado. Reacende a esperança que se apagou. Faz brotar de novo a fé, como uma fonte que nunca seca. Que a nossa vida volte a florescer na Tua presença, que a nossa adoração seja viva, e que a chama do Teu amor nunca mais apague em nosso interior. Não queremos caminhar sem a Tua direção. Não queremos viver de religiosidade, mas de relacionamento. Então, sopra sobre nós, Espírito Santo. Toca o nosso interior. Transforma a nossa mente. Renova o nosso ser. Que a cada novo dia estejamos mais próximos do Senhor. Em nome de Jesus, clamamos por esse renovo. E já Te agradecemos, pois sabemos que o Senhor nos ouve. Amém. Senhor nosso Deus, hoje nos achegamos diante de Ti com o coração desejoso de renovar a esperança. Em meio às dificuldades e aos dias incertos, nos apegamos à certeza de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo ao redor parece desabar, mesmo quando os nossos olhos não enxergam saída, o nosso coração permanece firme em Ti. Ó Deus, sabemos que a Tua palavra é viva e poderosa, e por isso nos agarramos às Tuas promessas. Como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E é com essa verdade que renovamos nossa confiança. Vivemos tempos em que muitos têm perdido a esperança. As más notícias se espalham, os corações se enchem de medo, e a alma humana se cansa. Mas nós, Teus filhos, não somos guiados pelas circunstâncias, mas sim pela fé, porque o Senhor é a nossa esperança viva, que jamais falha. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, ainda assim nos alegraremos em Ti, nosso Salvador. Senhor, se porventura alguém que ora conosco neste momento sente-se abatido, sem forças para continuar, visita agora esse coração. Sopra sobre ele um novo ânimo. Levanta esse espírito caído, dá novas razões para sonhar, reacende a luz no fim do túnel. Pois, como diz em Romanos capítulo 15, versículo 13, ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Pai, nos ensina a olhar além da tempestade. Nos ajuda a ver com os olhos da fé. Sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que cada um que está ouvindo essa oração possa ser fortalecido por essa certeza. Tu és o Deus que transforma lágrimas em sorrisos, dor em testemunho e deserto em jardim. Que a nossa esperança esteja firmada em Ti, não em pessoas, não em bens, não em sistemas humanos. Porque tudo isso passa, mas o Teu amor é eterno. Que nunca nos esqueçamos de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Mesmo que tudo pareça demorado, mesmo que os nossos planos estejam sendo adiados, sabemos que os Teus caminhos são mais altos que os nossos e os Teus pensamentos mais sábios. A esperança não é o que vemos, é o que cremos. E cremos que ainda veremos milagres,
portas abertas, restauração e recomeços em nossas vidas. Por isso, Senhor, acalma o nosso coração. Tira a ansiedade, afasta o medo, destrói a incredulidade. Que possamos descansar nas tuas promessas, certos de que o Senhor cuida de cada detalhe. Que a esperança brote forte dentro de nós, como uma raiz que nunca se quebra, mesmo diante da seca. Em nome de Jesus, declaramos que não estamos sozinhos. A nossa esperança tem nome, e o nome é Jesus, Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nos rendemos mais uma vez diante da Tua presença e reafirmamos a nossa confiança em Ti. Em um mundo tão cheio de instabilidade, incertezas e enganos, encontramos em Ti um lugar seguro, um refúgio, uma rocha firme que jamais se abala. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nunca falha. Tu és fiel em todo o tempo. Ainda que não entendamos o caminho, ainda que as Tuas decisões nos pareçam difíceis, escolhemos confiar. Pois, como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Sim, Senhor, confiamos mesmo quando tudo parece contrário. Confiamos quando os diagnósticos médicos não são bons, quando as portas se fecham, quando os recursos se esgotam. Confiamos porque a nossa fé está firmada no Teu caráter, e o Senhor é justo, é bom, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Pai, quantas vezes nos sentimos fracos, mas é aí que a nossa confiança é provada e fortalecida. Porque quando somos fracos, então é que somos fortes, pois o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, não precisamos viver aflitos, nem dominados pela ansiedade, pois confiamos que o Senhor tem cuidado de nós. Como nos lembra o salmista no Salmo capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Não confiamos nas riquezas, não confiamos nas nossas próprias forças, não confiamos na ajuda do homem. Confiamos no Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que nunca perde o controle, aquele que já escreveu o fim antes mesmo do começo. A nossa vida está em Tuas mãos, e isso nos basta. Senhor, fortalece a fé de quem está orando agora. Que essa pessoa que talvez esteja cansada, sentindo que tudo deu errado, possa sentir agora paz que excede todo o entendimento. Uma paz que só vem quando aprendemos a confiar, mesmo sem ver. Ajuda-nos a ter um coração descansado, um espírito tranquilo, mesmo quando ainda não temos todas as respostas. Porque sabemos que o Teu tempo é perfeito e o Teu plano é maior do que o nosso. Tira do nosso coração toda dúvida, toda preocupação, e derrama sobre nós a confiança que vem do alto. Pai, queremos viver cada dia com a certeza de que não estamos sozinhos, de que o Senhor nos guia, nos sustenta e nos livra. Se estamos contigo, não há o que temer. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Declaramos com fé, confiamos em Ti, Senhor. Confiamos no Teu amor, no Teu cuidado, no Teu poder. Confiamos que tudo o que está acontecendo em nossas vidas está cooperando para o nosso bem. E, no tempo certo, o Senhor mostrará que nunca nos desamparou. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, chegamos ao final desta oração com o coração cheio de fé e gratidão. Reconhecemos que até aqui o Senhor nos sustentou, e por isso Te louvamos com toda a nossa alma. A Tua fidelidade nos acompanhou em cada passo, e agora nos colocamos diante de Ti para declarar: somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pai, sabemos que a jornada nem sempre é fácil. Enfrentamos batalhas, tempestades, noites escuras e momentos de dor. Mas em todos esses momentos, o Senhor esteve conosco. Tu não nos deixaste sós, e por isso, hoje, exaltamos Teu nome com alegria e com profundo reconhecimento. Como está escrito em Romanos capítulo 8 e versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa vitória. Saber que em Cristo já temos triunfo garantido. Não importa o tamanho da luta, porque maior é o Deus que peleja por nós. Senhor, agradecemos pelas portas que o Senhor abriu e até pelas que foram fechadas, pois sabemos que tudo colabora para o nosso bem. Agradecemos pelas curas,
pelas libertações, pelas bênçãos visíveis e também pelas invisíveis, aquelas que nem percebemos, mas que o Senhor operou em silêncio, livrando-nos do mal. Te agradecemos, Senhor, pela salvação, pela cruz, pela vida eterna que recebemos em Cristo. Te agradecemos porque, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos amou, nos alcançou, nos perdoou e nos deu uma nova chance. Tu és o nosso Deus, nosso Salvador, nosso amigo fiel. Pai, queremos viver uma vida de gratidão, não só com palavras, mas com atitudes. Queremos honrar o Teu nome com tudo que somos, com tudo que temos, com cada respiração. Que a nossa vida seja uma expressão viva de louvor ao Senhor. Que cada vitória seja para glorificar o Teu nome e testemunhar que só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oração, por mais essa oportunidade de falar contigo. Obrigado porque sabemos que o Senhor ouve, responde e age. Obrigado pela Tua presença constante, pelo Teu Espírito Santo que nos guia, consola e fortalece. Terminamos este momento orando com as palavras do Salmo capítulo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Que nunca nos falte um coração grato. Que mesmo no dia difíceis, possamos levantar as mãos aos céus e dizer: obrigado, Senhor, por tudo. Que esta oração alcance vidas, fortaleça corações, reacenda a fé e traga esperança. Que muitos sejam tocados pelo Teu amor através desta palavra. Em nome de Jesus, te agradecemos, te glorificamos. Amém e amém. Se você crê que a vitória já é sua em nome de Jesus, escreva nos comentários: obrigado, Senhor, pela minha vitória, e compartilhe esta oração com alguém que precisa ser fortalecido pela fé.